Os planos de cultura são importantes instrumentos dentro dos sistemas de cultura, quer sejam municipais, estaduais ou nacionais. A ideia fundamental é construir instrumentos e elementos que caracterizem aquilo que se quer para o campo da cultura em um determinado espaço. Dois princípios são fundamentais de serem respeitados na construção dos planos: a questão da territorialidade e a questão da participação. A ideia fundamental é respeitar as identidades, as características que existem dentro de cada estado, de cada grupo que compõe a cultura daquele espaço. E a questão da participação quer dizer mobilizar, sensibilizar, engajar diferentes atores, públicos, privados, cidadãos, agentes culturais na construção do plano, na construção e no levantamento daquilo que se deseja, daquilo que se sonha, daquilo que se propõe para a cultura para os próximos 10 anos, independente de quem assuma o governo de um determinado estado. Sem dúvida alguma, esse é um processo inédito no campo da cultura do país. Introdução. A primeira etapa da elaboração do Plano Estadual de Cultura é a etapa da sensibilização e mobilização dos atores-chave. Essa fase é fundamental para viabilizar a construção de um plano de cultura elaborado participativamente. Ou seja, busca comprometer os atores sociais com o estabelecimento de parcerias e com uma efetiva participação nas instâncias que serão criadas. A compreensão e a utilização de alguns conceitos chaves serão importantes para o sucesso dessa fase. Sensibilização, mobilização, informação e comunicação, participação e parcerias. Sensibilização e mobilização. A ideia de sensibilização é uma ideia que a gente tem que partir de um contexto favorável, né? Esse contexto vem desde um contexto histórico de participação, né, que a gente não tem, de um modo geral, no país. Existem processos melhor desenvolvidos em alguns estados. No caso do Ceará, a gente tem um grupo militante muito forte de artistas, de gestores, mas a gente não tem a ideia da participação na base, naqueles que recebem os produtos que a cultura está gerando. Isso é uma questão ainda a se trabalhar, de uma metodologia, de um processo. Sensibilizar significa transmitir uma ideia de forma a tocar emocionalmente uma pessoa, fazer com que ela reflita e sinta a necessidade de mudar a sua realidade. A mobilização é uma fase que sucede o processo de sensibilização. Mobilizar significa fazer com que as pessoas se mexam, ajam, tomem atitudes e, com isso, tentem efetivamente transformar a sua realidade. O Estado tem distâncias de cerca de 800 quilômetros de uma ponta a outra, tem municípios que só se chega de avião ou de barco, e não tem avião de carreira, tem que fazer fretamento. Então é um desafio realmente fazer mobilização numa realidade dessa, mas nós conseguimos, ao longo desse ano de projeto, visitar todos os municípios pelo menos 2 vezes. Devido às distâncias geográficas e a grande dificuldade de acesso, não nos permitiu antes ter essa visão. E com o plano a gente começou a ter essa visão, né? No que pesa essas dificuldades, mas o governo do estado nos deu condições para percorrer todo o Amapá, né? Nós tivemos agora nos 16 municípios, só são 16, mas são extensos demais. E nós tivemos o conhecimento desde a fronteira com a Guiana Francesa até o outro lado do estado, falando de cultura e trabalhando essa questão do plano em todos os municípios do estado. A sensibilização e a mobilização constituem a primeira etapa do processo de elaboração do Plano Estadual de Cultura. Logo após a formação da equipe de facilitadores e algumas reuniões de organização,
é preciso elaborar um plano de ação que vá orientar a execução das atividades de sensibilização e mobilização. Estratégias de sensibilização e mobilização. O alcance dos objetivos dessa etapa pressupõe a realização de um conjunto de atividades que contribuirão para a qualificação do processo de planejamento. Instalação do Fórum Estadual e Territorial de Planejamento da Cultura, capacitação da Câmara e do Grupo Técnico de Planejamento, formação dos grupos de trabalho setoriais, divulgação do projeto e mobilização dos atores sociais em cada grupo de trabalho setorial, oficinas de sensibilização em cada grupo setorial, seminários sobre cultura e desenvolvimento sustentável realizado. Os objetivos específicos dessa fase são divulgar o propósito do processo de elaboração do Plano Estadual de Cultura, identificar e articular parceiros regionais representativos e instituições estaduais e federais que apoiem o processo, sensibilizar e comprometer a sociedade política e civil na participação das atividades a partir de oficinas realizadas em cada região, constituir os fóruns territoriais de planejamento da cultura, elaborar um plano de cultura para um estado, que contém dezenas ou centenas de municípios, onde existe uma forte diversidade e pluralidade cultural, exige uma ampla participação dos atores sociais. Nós, quando entramos no governo, uma das nossas prerrogativas, das nossas diretrizes era a participação popular, porque a gente entende que governar sem participação é muito complicado e é uma coisa já atrasada, né? O Rio Grande do Sul tem uma história de democracia participativa e nós resolvemos então mapear o Rio Grande do Sul com algumas cidades polo estratégicas e chamamos isso de diálogos culturais. Percorremos 8 cidades no primeiro ano e 15 cidades no segundo ano, chamando as comunidades das regiões para discutir as suas demandas, e não só as demandas, mas também uma nova concepção, um novo conceito de cultura para as regiões. Nessa mobilização de construção do plano, nós pensamos em dividir esse estado por territórios de identidade, e nesses encontros, que foram cinco territórios, nesses encontros nós convidávamos as cidades vizinhas, mas mesmo assim a gente sentiu muita dificuldade de participação. Muitas vezes por falta de conhecimento do que era o processo e por muitas vezes pela falta de disponibilidade dessa facilidade de se deslocar da sua cidade até o centro. Em função disso, o processo de planejamento deve ser baseado na formação de parcerias como uma forma de permitir que a realidade cultural seja efetivamente identificada e atenda aos interesses de uma grande maioria. Neste momento, um dos desafios dos facilitadores territoriais é a identificação de parceiros que possam efetivamente contribuir para o sucesso do processo de planejamento. Pode-se iniciar criando uma lista que identifique os principais representantes do Executivo estadual, municipal e federal, além daqueles ligados ao Poder Judiciário e Legislativo. Além disso, é fundamental identificar as representações da sociedade civil, sobretudo produtores culturais e associações que atuam diretamente com o setor. Processo de sensibilização e mobilização. Tendo definido quais são os principais atores sociais a serem envolvidos, é hora de implementar as ações previstas no processo de sensibilização. Busca-se, com isso, conscientizá-los da relevância do processo de planejamento, da importância do Plano Estadual de Cultura e buscar o seu apoio nas atividades que serão desenvolvidas em seguida. Este trabalho pode ser realizado por meio de oficinas de sensibilização, oficinas de mobilização e, por fim, oficinas de capacitação. O marco da finalização da etapa de sensibilização e mobilização é a realização do seminário Cultura e Desenvolvimento,
que tem como objetivos principais reunir os atores sociais que foram sensibilizados, referendar a estratégia proposta pelo Fórum Estadual de Planejamento da Cultura, constituir oficialmente o Fórum Territorial de Planejamento da Cultura. Um dos principais resultados do seminário sobre cultura e desenvolvimento é a criação do Grupo Técnico de Planejamento Territorial. Este grupo será o responsável pela implementação de todas as atividades de planejamento no território. Um pressuposto na metodologia de elaboração do Plano Estadual de Cultura é que ele seja elaborado para a população, mas com a população. Neste sentido, o Grupo Técnico de Planejamento Territorial deve preocupar-se em criar possibilidades de ampla participação dos atores locais. Você pode ter plano, fundo, conselho, mas se você não tiver bons gestores e bons agentes culturais da sociedade civil, acontece muito pouco naquele município. Os verdadeiros promotores do desenvolvimento cultural são gestores públicos e agentes culturais de um município. Formalização da parceria. Após a realização do seminário sobre cultura e desenvolvimento e a criação do Grupo Técnico de Planejamento Territorial, é preciso formalizar um termo de parceria entre os atores sociais interessados no desenvolvimento da cultura no território. Neste momento, podemos fazer uma observação. Nem todos os atores importantes envolvem-se no processo desde o princípio. Em função disso, é importante mantê-los informados sobre o que está acontecendo para que, possivelmente no futuro, eles venham engajar-se no processo. As parcerias, elas são necessárias porque isso não é um trabalho isolado. Somos 15 na comissão que faz esse trabalho do plano. É claro que o trio, o articulador, o coordenador e o analista, eles conduzem, digamos assim, tecnicamente o trabalho, mas a comissão de cada órgão, ela é necessária para a execução do trabalho. E nessa comissão vem acompanhando a parceria. Então, o SEBRAE, o SESC, o SENAI, os grandes órgãos do Estado, a Escola de Administração Pública, a Unifap, que é a nossa Universidade Federal, ela nos ajuda e muito, todos eles nos ajudam nessa questão da parceria. Um outro cuidado importante ao firmar uma parceria é ter claro se todos os parceiros compreendem o que está sendo pactuado. Neste sentido, pode-se destacar os principais pressupostos de uma parceria. Parceiros são autônomos, não há hierarquia. Uma parceria existe porque existe um interesse comum entre os parceiros. A parceria pode ser de curto ou longo prazo. Ela acaba quando o objetivo comum é alcançado. A relação entre os parceiros é bilateral, de dar e receber. Parceiros precisam de feedback. Parceiros devem ser comprometidos com a sua própria parceria. Nesta fase, a título de sugestão, pode-se indicar duas estratégias. A primeira, identificar junto aos parceiros o conjunto de atividades e programas já existentes que podem contribuir para o efetivo sucesso do processo de planejamento. Além disso, o envolvimento dos meios de comunicação, TV, rádio e jornais poderão contribuir e muito para a divulgação do processo de planejamento. São as ações necessárias para divulgar uma ideia. Neste caso, as ideias relacionadas à elaboração de um plano estadual de cultura participativo e democrático. Para tanto, deve ser constituída, no âmbito do Grupo Técnico de Planejamento Territorial, uma comissão de divulgação e elaborado um plano de comunicação. O desafio deste plano de comunicação está em, num primeiro momento, informar ao maior número possível de cidadãos
da realização do planejamento e, num segundo momento, mantê-los informados sobre tudo que vai ocorrendo durante o processo. Comunicação maior uso foi com a internet. A gente utilizou as mídias sociais da Secretaria de Cultura, Facebook, Twitter, o site da própria Secretaria de Cultura. As atividades de comunicação devem dar suporte à etapa de sensibilização e mobilização, além de contribuir para a capacitação dos atores sociais. Devem informar e estimular o ingresso em qualquer parte do processo de novos atores. Os facilitadores territoriais devem levar em consideração que existe uma série de ferramentas que podem contribuir de forma efetiva para um bom processo de comunicação. Palestras, seminários, oficinas e reuniões, conversas e negociações formais e informais, mapeamento das lideranças locais e regionais, vídeos e CD-ROMs, rádios e TVs comunitárias, filmes institucionais e outros programas, jornais e revistas, boletins informativos e outras publicações, internet e formação de redes de regionalização do turismo, campanhas de mobilização, cursos, teleconferência, videoconferência, educação à distância, redes sociais de relacionamento. Ao final, é importante relembrar que todo esse trabalho tem como objetivo a elaboração de um plano estadual de cultura efetivamente participativo e democrático e que atenda aos anseios da sociedade.